Fala, meu prezado! Seja muito bem-vindos ao podcast da Rodobens, um espaço onde a gente fala sobre negócios, pessoas, decisões e aquelas às vezes que a gente nem sabe como que a gente toma. É isso aí. E hoje a conversa começa antes da conversa, né? Eu vou até me ajeitar aqui, né? Porque a imagem pessoal fala muito. Bom, antes de apresentar a nossa convidada que está aqui com a gente hoje, queria deixar um recado para vocês que estão comentando, que estão curtindo, estão interagindo com o nosso podcast no YouTube. A gente está vendo, a gente vê você. E a gente lê tudo. A gente lê tudo e tá muito legal os comentários que a gente tá vendo. E a gente, enfim, queria fazer um convite, né? Mais um convite para vocês realmente, se vocês tiverem dúvidas, sugestões de temas, se vocês quiserem comentar um pouco mais sobre o assunto, né? Fiquem à vontade, a gente está vendo, a gente está observando tudo e, claro, para poder melhorar cada vez mais o nosso podcast ou trazer convidados que vocês têm interesse em conhecer ou um tema que vocês têm interesse em saber mais. Então, fiquem à vontade, interajam. Deixa aqui pra gente. Conta pra gente. Exatamente. E vamos falar então da nossa super convidada que chega hoje. Ela trabalha há quase 2 décadas ajudando líderes, empresários e profissionais a entenderem que comunicação não é só sobre imagem, mas também o que se transmite. Exatamente. Ela é publicitária, empreendedora, estrategista de marca pessoal, mentora, palestrante e criadora de um método que já ajudou milhares de profissionais a usar a comunicação como ferramenta de crescimento e resultado. Seja muito bem-vinda, Dani Rico. Ai, que alegria poder contribuir com um assunto que, de todas as formas, ajudam todas as pessoas a se posicionarem melhor, a terem melhores resultados. Então, estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. E a gente também. A gente que está muito feliz de te receber no nosso podcast. Uma honra. E é legal, uma curiosidade, já que a Dani nos contou aqui antes de começar. O nome da Dani é Dani, não é Daniela. E eu acho que é legal a gente saber isso, só para... A gente tá próximo... Não é um apelido. Não é um apelido, mas só que... Poderia ser, mas não é um apelido. E é Dani com I e Dani com N I. só. É isso. Pra deixar Dani claro que normal, era pra né? ser tão simples. Até E pra- de repente virou uma bagunça tão Até grande. para vocês procurarem nas redes sociais É depois isso a aí. Dani. Dani Rico com 2 C. O Rico e Dani normal. É Isso aí, obrigada. Obrigada por esclarecer a confusão que a minha mãe fez. Obrigada. E Dani, acho que já para começar, a gente ir quebrando o gelo aqui, muita gente associa a imagem pessoal somente à aparência, estética, até as redes sociais. E quando a gente fala de imagem, acho que vem antes da pessoa. O que a gente realmente está falando? Na verdade, quando a gente trabalha a imagem pessoal, nós estamos qualificando 3 pilares de comunicação. A gente está falando do que é a comunicação visual, do que é a comunicação verbal e do que é a comunicação comportamental. Quando nós unimos esses 3 pilares de comunicação, a gente está falando do posicionamento de imagem de um profissional, de uma pessoa. E as pessoas confundem muito com essa questão da aparência. E seria muito sofrido, né? Se fosse só essa questão da aparência. De verdade. Nossa. É julgador. Nossa. É indefinido. Porque daí nós teríamos que tratar como... o que é belo é o que... Inclusive, a rede social tá Nossa. gritando nisso de gente que pegou essa frase. Só o que é belo vende. Ou então, só o que parece rico vende. E tá trabalhando, né? A rede social é lugar de babado e confusão. A verdade é essa. Quanto Mar mais aberto, você tem né? confusão ali, mais você viraliza, enfim. Mas, na verdade, nem beleza é universal, né? Então, se a gente trabalhasse com posicionamento de imagem, organizando que é a aparência que conta, a gente já começaria deficitário. Porque convence primeiro, mas não sustenta o convencimento, né? Então, a gente trabalha sempre nos 3 pilares. Comunicação visual, verbal e comportamental para defesa e construção de marca pessoal. E aí, a gente está falando do posicionamento de imagem. Legal. E Dani, em quais momentos você vê decisões sendo tomadas antes mesmo da conversa começar, né? Que às vezes já tem esse pré-olhar, né? Não fala pré-julgamento aqui, mas... Não é, né? Mas não é. vamos falar, mas é, né? Mas Acaba sendo. Na verdade,
É um funcionamento cerebral, não é uma questão social, porque a gente trata isso muito como se fosse uma cultura, né? A cultura do brasileiro é fazer julgamento, julgar o livro pela capa. Não é a cultura do brasileiro, é um movimento do cérebro. Toda a nossa tomada de decisão acontece dentro do nosso sistema límbico. O sistema límbico, ele é 100% emocional, ou seja, em todas, você me perguntou em quais situações? Em todas. Você chega para uma reunião, primeiro você convence alguém através da tua imagem. Então, como você está vestido, como você anda, como você apresenta ou não regras de etiqueta, que o povo fica falando também que o negócio de regra de etiqueta, aí que coisa mais antiquada, não é não. Quanto mais você conhece, você se posiciona muito mais integralmente como uma pessoa interessante e inteligente. Porque você é. Talvez não. Interessante sim, com certeza. Quem conhece etiqueta Sim. sempre será mais interessante. Mas inteligente não depende. A etiqueta é comportamento. Mas isso faz parte da identidade visual que você entrega para o seu interlocutor. Então, em todo o tempo, a gente está convencendo um sistema límbico, não é uma pessoa. Se a gente separar, já fica menos doloroso falar que a gente está sendo julgado. A gente tem 3 segundos para convencer um sistema límbico de que nós somos confiáveis ou não. Aí, nosso neocórtex, que é outra parte do cérebro, fica dizendo assim, não sei não, você está confiando rápido demais, convencendo o sistema límbico. E espera, avalia melhor. O neocórtex ele manda que o sistema límbico nos ouça. Mas até que nos ouça, nós convencemos o sistema límbico a abrir essa portinha para o neocórtex, para deixar que sejamos ouvidos. Então, o tempo todo, numa reunião, numa foto que você coloca ali no seu perfil do Instagram, numa foto de perfil do WhatsApp, na maneira como você chega a um casamento, a tua família, como você senta à mesa com a tua família. O tempo todo nós estamos enfrentando um sistema límbico que toma decisão em 3 segundos. É meio que inconsciente, É. porque é natural, né? Isso acontece sem a gente obrigatoriamente parar pra pensar. Óbvio que quando a gente vai julgar mesmo, né? Aí Aí você tá na roda do julgamento, já é outra consciente. coisa. É outra coisa? É outra vertente. Começou pelo sistema límbico, mas Deus me livre, como se ninguém fizesse. A gente vai sentar numa roda e a gente tá bravo, eu e você estamos bravos com a mesma pessoa. Naquele momento, nós vamos começar uma série de julgamentos, porque não devia ter feito isso, porque que absurdo, porque como ela é assim. Naquele momento, nós trouxemos à consciência aquilo que o nosso inconsciente já estava dizendo. Quando a gente fala dessa comunicação em 3 segundos, ela está completamente submersa, ela está completamente no inconsciente. E nós já tomamos a decisão de gosto ou não gosto, confio ou não confio, é bom ou é ruim. O sistema límbico é primitivo, ele quer fugir. Ele quer, na verdade, ele quer não confiar. Ele quer não. Mas se você trouxe o que é Desconfia o tempo todo, né? visualmente potente, ele não consegue fugir. Ele fica, porque ele começa a acreditar. E ele não é bobinho. É porque, de fato, quando a gente trabalha a comunicação num pilar de força, de chamar atenção, de ocupar espaço, de ter presença de espaço, a gente se torna mais interessante, as pessoas querem o próximo nível. E do mesmo jeito que quando você não entrega com essa força, com essa potência, as pessoas não querem o próximo nível. E aí o povo vive na síndrome de Gabriela, mas eu nasci assim, ele que me engula assim. Não vai engolir, você não vai mudar um sistema cerebral porque você está lutando contra o sistema. Não existe isso, é dentro, não tem a ver com o externo, é dentro, sabe? E o sistema límbico, ele tem inteligência, tipo assim, com o passar do tempo ele vai adquirindo mais conhecimento para concluir as coisas? Concluir. Ele mais não, coitado, rápido. só o neocórtex. Aí o neocórtex tá. é o melhor amigo dele que fica dizendo assim, eita, tá vendo? Você confiou demais, não era pra ter confiado. Então ele é 100% natural. 100% e aí o natural. neocórtex que vem para trazer consciência, E 100% praticamente. emocional. Ele tem que Ah. sentir. Bati o olho, sentir confiança, então você é bom. Então eu confio. Bati o olho, sentir desconfiança, então você não é bom. Ele é baseado sempre em emoção. E a venda como um todo é sempre baseada na emoção. Nós compramos por emoção. Total. Depois é que a gente justifica o porquê comprou. O neocórtex vai justificar pra gente porque comprou. É tão legal quando você sabe disso que eu vejo uma bolsa na vitrine, quero. Aí eu penso, olha Calma. olha o meu sistema límbico, fica Calma. quietinho aí. O neocórtex, Aí vamos lá. Fala mais alto, neocórtex. Mas você vê assim, então a gente brinca muito que a questão é um julgamento, o tempo todo nós somos julgados. E é real, o tempo todo nós somos julgados. E por pessoas que não querem fazer o julgamento, mas que o sistema cerebral
cerebral, a sinapse neural faz isso. Então, o que a gente faz quando a gente ensina comunicação? Comunicação que vende, que posiciona. A gente ensina a pessoa a lidar com essa ferramenta. O outro já é assim. Perfeito. O que a gente precisa fazer? Sabendo que já existe isso, como que eu lido com isso da melhor forma? É isso. E até, só para eu tentar trazer aqui, organizar na minha cabeça. Então, a imagem que você vê, não só a imagem aparência, mas postura, como se porta e tudo mais, é aquele gancho, é a isca. É o primeiro. O que vai fazer. E aí, isso pode ajudar a gente a ganhar confiança, ou não, de quem a gente está falando, ou de quem a gente quer trazer para perto, né? Pode ajudar, é solto demais. Isso vai ajudar. Nós temos uma pesquisa feita por Maharabian que diz assim: 55% da comunicação que convence, da comunicação que vai fazer você fechar um contrato, da comunicação que vai fazer você ser contratado numa entrevista de emprego, da comunicação que vai fazer você vender para um cliente, Não verbal. é não verbal. 55%. Então, a gente muita trabalhar coisa, com a né? hipótese, então pode ser que ajude, é soltinho, chega a ser primitivo. Vai A ajudar. gente já Com ganha mais, né? certeza. Já. Mais espaço, mais tempo, mais atenção das pessoas pela forma que a gente Pela se apre- maneira como a gente se apresenta. E ainda vamos dizer, é 55% porque os outros 45% É dividido. é dividido entre tom de voz, que também, se a gente for parar para pensar, faz parte da tua identidade visual, apesar de ser auditivo. Porque aquilo compõe a tua entrega, essa entrega primeira, né? E depois, o que você fala. Agora, o que você fala convence alguém em 7%. Nossa. 7%. Eu posso falar uma abobrinha, se eu falar com força, com entonação, se eu tiver uma retórica bem legal, você vai acreditar. Pior que a gente vê bastante A caso. gente vai fazer nosso podcast mudo, brincadeira, só com... E vê aqui uma coisa, como que os estelionatários ganham tanto dinheiro, enganam tantas pessoas? Porque utilizam da Acabam comunicação usando não isso. verbal de uma maneira tão potente, e aí a gente vê profissionais tão incríveis não usando a ferramenta. Isso eu nunca Nossa, vou entender. né? Isso aí me deixa um Sim. pouco, você fala, cara, por que não? Né? E a gente tem que aprender, acho que essa questão da confiança, de passar credibilidade, de passar essa postura que a gente quer passar, a gente usa em vários ambientes. Tem o profissional, tem o pessoal. Às vezes você quer ganhar coisas, ganhar confiança de alguém no âmbito pessoal também. E tudo isso que a gente aprende, esse pacotinho de ferramentas que a gente vai aprimorando, também ajudam nisso, né? E acho que pensando no profissional, naquele empreendedor, a gente falou um pouquinho sobre empreendedorismo, como que a imagem pode fortalecer ou até fragilizar a confiança antes mesmo do contato. Então, assim, como que isso acontece mesmo? Isso é bem legal que você perguntou, porque daí a gente entra até numa demanda aí de rede social, né? O que acontece? Hoje, o empreendedor que não trabalha a imagem pessoal como fortalecedor de negócio, ele já está trabalhando a imagem para ser um enfraquecedor do negócio. Não tem o meio do caminho. Não tem. Mas, Nossa. Dani, eu sou isento. Não tem. Hoje, o grande influenciador das nossas marcas precisa ser nós mesmos. E a gente vê um movimento muito grande dos grandões fazendo isso. Sim. A gente vê o João Adib da CIMED, né? Sim, A Carla ser da na CIMED. cara da marca, né? O Rony, que era da reserva, mas agora ele tá com uma outra marca. Então, o tempo todo, os grandes influenciadores das marcas, e não interessa se essa marca é gigante ou se ela ainda é pequena, não está mais, essa influência não tá mais na mão de você. Já passamos a era em que você contratava alguém para ser o influenciador do seu negócio. Passamos essa era. Hoje, nós somos. E aí, a gente pode colocar alguém para nos ajudar, pra gente ganhar público, invadir o público da outra pessoa também, e atrair um público que era frio para mais perto. Mas hoje, a identidade de marca pessoal, ela é superior à identidade da empresa. Hoje, a gente vende muito mais. Eu vendo muito mais porque as pessoas se conectam com o Dani Rico do que com o método ímpar. O método ímpar é a minha criação. A gente chama isso Uma de ferramenta sua, né? construção de marca-mãe. Então, quando a gente trabalha a identidade pessoal, a marca pessoal, que a identidade visual é um fortalecedor dela, a gente está trabalhando uma marca-mãe. Tudo que nascer dessa marca-mãe tende a ter sucesso, tende a funcionar melhor, porque a credibilidade não está no negócio, está na pessoa. Pessoas se relacionam com pessoas. E aí vai fluir melhor. Dani, mas é só pro grandão.
Talvez pro grandão, ele só tá aquecendo o mercado e ensinando pra gente. Uhum. Porque é para os menores que isso faz sentido. Somos nós. Dani, alguém te indica alguém. Alguém vai dizer assim, olha, a Dani é muito boa no que ela faz. Ninguém vai perguntar pra outra pessoa se você é muito boa. Vai lá no teu Instagram ver se você é muito boa no que Primeira você coisa faz. é isso, né? E como a gente comunica no Instagram? Primeira comunicação é a comunicação visual. A gente bate o olho. Viu uma fotinha da Dani com um copo de cerveja na mão no perfil? É muito boa no que faz? Não tenho certeza. No sistema límbico não gera confiança. não. Tem que ter você tem que ter cara do seu Sim. negócio. Se você usa o teu Instagram para vender o seu produto, o seu serviço, você tem que ter cara do seu negócio. Você tem que ser a grande vitrine do seu negócio. Então, a gente está numa era, além de ter um sistema límbico, trabalhando nessa questão do convencimento, a gente está numa era que a gente chama o marketing chama de simetria popular. O que é simetria popular? Tá todo mundo fazendo. O nosso cérebro acostumou que tem que ser assim. Quando alguém não faz, ele tem um problema. A gente já começa entendendo que ele não é funcional como o outro que faz. E assim nós seguimos. Alguns mais vistos, outros menos vistos. Alguns vendendo mais, outros vendendo muito menos. Entrando nessa linha aí que você está falando, Dani, a gente tem... As pessoas, na verdade, sempre ficam assim, poxa, eu queria ser mais líder, eu queria aparentar ser uma pessoa líder, um empresário, eu queria aparentar ser estratégico, eu queria aparentar ser sempre alguma coisa, né? Qual o erro que as pessoas cometem quando querem ser algo, tipo, tem ambição de ser líder, né? Qual o erro que eu cometo, talvez? Qual o principal erro que as pessoas cometem nesse processo de querer ser? A gente estava conversando há pouco com o André, ele tá aqui com a gente, né? Tá ali nos bastidores. E ele falou assim, Dani, o que você acha desse pessoal que fala do arquétipo da sereia, o arquétipo? É muito disso, né? O querer ser é importante, porque é daí que a gente dá os próximos passos, né? E a gente já trabalha na psicologia, uma questão mira daqui 5 anos, visualiza aquilo que você tem certeza que você é capaz de alcançar daqui 5 anos e comece a se comportar e a comunicar aquilo agora. Sim. Isso não é fingir, isso é se planejar, preparar, se preparar né? e se organizar. Isso não é fingir. Onde veio um fingimento? Quando você mente. Quando você não tem para entregar, quando você só quer parecer. O ser e parecer é intitulado ao ser humano. A gente é e parece que é, isso é legal, isso é justo, isso é honesto. O que não é legal é essa galera que ainda não é, mas quer ficar parecendo que é. Sim. Né? Porque daí aí é mentiroso e, infelizmente, eles estão ganhando espaço no mercado. O que eu cutuco muito os profissionais, assim, ó, você é e não tá, e tá aí com medo de parecer que é arrogância, parecer que é, enquanto tem outro que não é e tá tomando o cliente que é teu, Realmente. e tá pegando, o dinheiro tá na mesa pra ele, não tá pra você. Nem a gente ajuda quem tem que ajudar, porque cada vez que a gente se ostra, né, coloca em estado de ostria, não quer se mostrar, tem gente que tem vergonha, porque eu acho tão arrogante ficar se mostrando, eu acho tão feio ficar parecendo blogueiro. Eu sou bom mesmo, eu não preciso Eu não ficar... preciso provar nada pra ninguém. Precisa! O tempo todo precisa. Tem que saber se mostrar também, né? E no final a gente parte de algo que no fundo é nosso também, né? É difícil se você tá fingindo muito, né? Em algum momento cai por vai. terra. Ai, graças a Deus por isso, né? Senão a gente ia viver enganado. Realmente. Quem nunca foi? Enganado todos Nossa. fomos, mas viver enganado é Não, triste, é né? triste. Aí não dá. Então eu acredito que a pior situação é essa. É quando você não tem pra entregar, finge que é, mas esse profissional também não se sustenta, né? Qualquer coisa que ele vender vai durar pouco, porque o sistema límbico engana a gente no comecinho, depois não. Depois não tem como. Depois não, E acho que a gente tem essa dificuldade de parecer, querer ser, e às vezes não conseguir achar o caminho entre o que eu sou mesmo e quem eu quero ser. Isso é legal. Quando a gente monta os processos de mentoria, eu tenho processo de mentoria em grupo, que a gente trabalha muito a questão dos conceitos e cada um aplica para si da maneira como entende ser melhor. E eu tenho os processos de mentoria individuais, que daí a gente anda de mão dada e aí eu desenvolvo junto com o profissional esse posicionamento dele. O grande tempero para isso funcionar muito bem é a personalidade. Então, ignorar a personalidade porque a gente está se baseando na comunicação de alguém é muito ruim. A gente não vai conseguir dar largos passos. Então, a gente trabalha com o aspecto da personalidade. Depois, um estudo muito profundo de público-alvo. Então, eu vou entender como funciona a cabeça do meu público-alvo e dele, né? Quando a gente está fazendo para o cliente. Do público-alvo dele, do mercado dele. Como esse mercado já é aquecido. Quem são os grandes
cases desse mercado. E aí a gente adapta aquela personalidade para comunicar para aquele público-alvo. Tá, Não é o legal. mercado quem molda o nosso negócio, o nosso empreendedorismo. A gente precisa reconhecer que os nossos concorrentes aquecem o mercado. Isso é Sim. muito bom. O mercado aquecido faz a gente vender mais. Um salve aos concorrentes, porque eles nos ajudam a Dá aquecer o recalque. mercado, né? Agora, quando a gente parte da nossa personalidade, é muito mais simples, porque daí a gente compreende como a nossa linguagem, seja visual, verbal ou comportamental, é introduzida de maneira positiva na mente, no coração, market mind, market share do nosso público-alvo. Então a gente leva isso, a gente fala diretamente na linguagem que para o nosso público é audível, que ele entenda, porque os públicos não entendem igual, né? Sim, sim. Então eu vou levar de uma maneira que seja entendível para aquele público, mas eu levo a minha personalidade. Aí a gente entra numa outra demanda muito forte, né? Formação de comunidade. Porque quando você faz isso, quando você não está modelando a comunicação de alguém, você está formando a sua comunidade. Aí sim a gente entra num outro passo muito importante do que é a comunicação que convence em rede social. É você conseguir formar essa comunidade. Isso é bem legal também, mas sempre partindo da personalidade. Eu uso para isso os arquétipos. O meu norte, a minha bússola são os É legal arquétipos. saber o seu arquétipo, onde você se sente confortável. Isso. Porque tem gente que, por exemplo, nunca vou gravar um vídeo, Dani. É um arquétipo do sábio. Eles Tem não gostam de aparecer. dificuldade, né? Mas tá bom, vamos fazer posts fixos. Arquétipo do sábio não gosta de aparecer em nada. Então a roupa dele tem que ser leve, as cores tranquilas, suaves, os óculos, formatos mais retos, corte de cabelo mais retinho. Então existe um aspecto. Me descreveu. Existe um aspecto que dá visibilidade natural para esse traço de personalidade. Nós somos nada mais, nada menos do que expressão da nossa personalidade. E assim deve ser, deve continuar sendo. E vai ter uma comunidade que vai se conectar. Isso. Agora a gente precisa entender esse traço de personalidade, a gente precisa estudar esse público-alvo, a gente precisa compreender como é o nosso serviço para essa personalidade nesse público-alvo. Eu tenho um aluno dentista, não vou falar o nome, eu não pedi autorização para ele antes, mas ele tem arquétipo rebelde. Ele é um semi-roqueiro. Gente. Aí tudo no consultório dele é preto, a luva é preta, o jaleco é preto, é meio escuro, assim, ele pintou o teto de preto. Mas, a princípio, ele tinha muito medo de fazer isso. Então, ele parecia outra pessoa que não fosse ele. E ele tinha muita dificuldade de se conectar com o público. Hoje, trazendo tudo para a pessoalidade dele, colocando alguns quesitos, né? Porque o cara é um profissional da saúde, dá para ter um alargador? O povo não confia. Eu tô com preconceito disso? Zero. Mas o cliente pode ter. E a gente trabalha pro nosso profissional vender mais. Então, eu preciso colocar ele para vender mais, para ele vender melhor e vender mais, precificar melhor e vender mais. Então, a gente não conseguiu ser tudo da personalidade dele o tempo todo, mas parte ele guarda para a vida pessoal e parte ele traz para a vida profissional. E funciona muito bem, porque ele não se perde dele, é ele. É a personalidade dele. Ele é um dentista que tem o teto preto. Onde você ia achar que isso não existe? Não existe em São José do Rio Preto. Ô, Dani, deixa eu aproveitar esse gancho. Como que você dá de dica, na verdade, para realmente fazer essa construção, né, da sua vida online e a sua vida offline, né? Qual que é o meio termo? Como que a gente encontra isso? Tem alguma dica? Tem, não sei, regras que a gente precisa seguir ou não tem regra? A regra é ser você. Ser só a gente, eu sei que parece bastante, eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, Eduardo, mas ser só a gente nos torna um pouquinho egoístas, porque na verdade somos seres sociais. Então, a gente vive em sociedade. A gente divide o espaço, né? Exato. Não tem como. Eu não posso só pensar no meu umbigo. Eu sou do jeito que eu quero, eu falo do jeito que eu quero. Até porque você já deve ter tido enfrentamento com pessoas que se acham muito autênticas e, na verdade, elas são muito mal educadas, né? Então, tem muito disso. A gente tem que tomar muito cuidado com esse limite. A nossa pessoalidade é ouro. Nós somos criação do divino. A gente é incrível. Só que a gente precisa entender que somos seres sociais. O outro também é incrível. Quem tá do meu lado também é maravilhoso. Criação do divino também. Você acredita que não sou só eu que sou criação do divino, o outro também é? Então, quando a gente trabalha nessa construção, eu trabalho com os arquétipos. Nós temos uma tríade arquetípica, 3 camadas da nossa personalidade que se destacam e são muito influentes. O que geralmente acontece? Uma delas é muito interessante para nosso profissional. As outras 2 não são tão interessantes para o nosso profissional assim. Então, com os meus alunos, a gente sempre vai navegar nessas 3 camadas de personalidade que são excelentes para convívio social e a gente vai separar o que é mais legal para trabalho, o que é menos legal para trabalho.
trabalho que fica só na minha vida pessoal. Outra coisa importante é que as pessoas pensam assim, que tudo que vive precisa ser dito, né? E isso é uma balela sem tamanho, né? Nem blogueiro faz isso. As pessoas falam, não, mas a vida do blogueiro é assim. Claro que não, é tudo muito intencional. Sim. E não é fingido, só é intencional. Passa uma peneira, né? O que É, faz sentido, o que Um não. filtro, né? Não tô dizendo pra você, tem gente que bebe cerveja, por exemplo. Por isso tem que ter uma foto com um copo de cerveja no perfil do Instagram ou no do WhatsApp que fala sobre negócios. Não, quer dizer que também ela não pode beber cerveja? Eu tô mudando ela? Não, de jeito nenhum. Ela vai fazer tudo o que ela quer, na hora que ela quer, mas intencionalmente trazer esses assuntos à tona, em comunicação verbal, em comunicação visual e em comunicação comportamental. Eu até fugi da nossa pergunta, eu respondi? Eu já fui para outro lado. Eu vou Não. lembrando do que as pessoas conversam comigo, os meus alunos conversam comigo, aí eu vou acrescentando porque eu sei que são dúvidas também. Não, mas eu acho que é legal você trazer exemplo prático, porque fica mais palpável, mais palatável para as pessoas entenderem. E às vezes aplicar numa realidade dela, né? Para mim, esse ponto aí eu bebo cerveja, mas eu preciso postar? Não. Não necessariamente. Assim como você não quer expor tudo da sua vida, às vezes, tudo nas bem. redes sociais. Tem filho. Eu tenho filho. A Maria expor os meus filhos na rede social. Mas são 2 adolescentes. Um tem 14, a outra vai fazer 16 a semana que vem. Eu posso? Eles não vão deixar. Não deixa Eles vão de falar tirar assim, foto. apaga. Apaga agora. O meu filho de 14 fala assim, se você não apagar, eu vou denunciar. E ele denuncia. Nossa. É uma ameaça. Mas aí a gente entende. Tenho filhos, posso usar o discurso que tenho filhos, mas não posso mostrar. Mostrá-los. Algumas pessoas não querem mostrar, tá tudo bem. Você Sim. pode usar o discurso, você pode falar como você educa filho, qual é o seu ponto de vista sobre isso. De repente, se isso fizer sentido pro seu trabalho. Sim. Mas não é tudo que precisa ser mostrado. Sim. Não faz total sentido. E eu acho que é alinhar a imagem, o discurso e o que você entrega, né? Perfeito. E qual que você... E você entende que isso tem um impacto, voltando até no exemplo do dentista, que é mais roqueiro e tudo mais. Ele consegue trazer essa identidade dele, referências na identidade, né, no que ele entrega, mas não necessariamente ele perde toda a identidade dele, né? E, na verdade, ele atrai o público pela identidade dele. Que legal. E não- tem pessoas que se identificam também com ele. Total. Se você é roqueiro, Você vai preferir ir Cara, nele, né? fala que incrível, É, ele é que da minha incrível. tribo. Exatamente. Às vezes alguém que tem muito medo de dentista fala, não, verdade. ele Vai ter deve mais ser assuntos, mais né, pra tranquilo. Você entende? Ao mesmo tempo que afasta 100% o Outro outro público, é. Público mais quadradinho. Mas que ele gosta cria do a tradicional. comunidade dele. É isso, que as identidades, que a personalidade, que os arquétipos nos permitem. Ele tem uma identidade sólida, e aí ele tem uma comunidade sólida. Sim. Quem gosta, ama. Porque a história do quem gosta é fraco. É quem gosta, ama. E quem não gosta, odeia. Mas tá tudo bem, porque a comunicação é muito disso. A gente não vai agradar todo mundo. Sendo respeitoso com todo mundo, você não precisa agradar todo mundo. E é isso que a gente faz com senso de responsabilidade de comunicação. E a comunicação visual é o primeiro padrão para essa atração. Que legal. Sim. Legal, Nossa. né? Eu sou Não, apaixonada. Né? Não, é um assunto que, assim, eu já fiz vários ganchos aqui sobre autoconhecimento, o tanto que você precisa saber como você é, Dani. como você se enxerga como pessoa social no Dani, meio da sociedade, né? E isso é muito legal, porque quando as pessoas me procuram, elas procuram com uma questão ou estética, querendo uma consultoria de imagem, Tá. ou me procuram com uma questão estritamente profissional. Eu quero precificar melhor. Eu quero aumentar. Eu sou médica, não quero mais atender plano de saúde. Tá, uma coisa muito técnica, Quero né? cobrar R$1.000 minha consulta. Até ontem eu atendia plano de saúde. Amanhã eu quero cobrar R$1.000 a consulta. Posicionamento. Se a gente não muda a Ok, comunicação é. e posicionamento, não vai vender. E as pessoas procuram por isso. Ou porque vai vender mais, para ganhar mais dinheiro, ou porque precisa uma questão estética relacionada à moda. E o extremo do meu trabalho não é nenhum nem outro. A gente parte desse princípio de você primeiro entender o que é comunicação, daí você ter facilidade de falar com o teu público, e daí eu poder soltar da tua mão e você já sabe qual é o teu posicionamento. Então, não vai chegar em qualquer um dos dois que ela busca. Mas, se a gente estivesse falando o tiro certo, o alvo não é esse. A gente vai para autoconhecimento, a gente vai para entendimento de mercado, a gente vai para estudar a cabeça do público-alvo. Aí eu cuido dessa questão estética e aí eu vendo mais, eu me posiciono melhor.
Que legal, tem toda uma técnica, né? Um Tem. planejamento, um estudo, muito legal. Legal, Eu né? tô fascinada nesse assunto. Ah, e você não vê as alunas os homens também, mas homem é, né, diferente o posicionamento deles comigo, mas quando a gente vem para as mulheres, como é um assunto de dentro para fora. Os nossos 3 primeiros encontros mudam a percepção que elas têm da profissão delas no mercado, porque elas mudam a percepção de quem elas são quando elas fazem aquilo. Muitas de nós, e eu até me coloco nesse balaio, fez a faculdade porque era o dinheiro que tinha que pagar. Eu queria ter feito direito. Eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade de direito. Eu fiz publicidade. Porque, ó, publicitários, eu vocês são queria maravilhosos. publicidade. Você já Adoro queria? publicidade. Ah lá. Eu não. Era R$300 mais barato na época, em 2000, me formei em 2004. Era R$300 mais barato e essa diferença de preço fez a tomada de decisão da minha vida. Eu não tinha como pagar esses R$300 a mais. Eu fiz publicidade para ter faculdade, porque eu sou a primeira pessoa da minha família que tem um curso superior. Depois eu abri a porteira, graças a Deus, os primos todos fizeram. Bacana. Mas era o que tinha para fazer. Então, muitos de nós estamos em profissões que fomos obrigados a estar por algum caminho, né? Ou pela necessidade mesmo. Às vezes não temos, muitos de nós nem têm faculdade, não têm curso superior, mas são ótimos nas Sim. profissões que se desenvolvem. Tem o conhecimento empírico, que é o conhecimento acadêmico, que é isso que a faculdade nos dá, os cursos nos dão, mas tem o conhecimento empírico, que é isso que a vida ensina, e talvez esse seja Que é muito mais válido, potente né? até, Bem né? rico, né? Muito. E nesse sentido, muitas pessoas estão na profissão sem entender, só estão pelo dinheiro. Só que fazer dinheiro não é a coisa mais simples do mundo, bom, todo mundo sabe disso, eu tenho certeza. Não é a coisa mais simples do mundo. Só que a hora que a gente parte desse olhar de compreender o nosso funcionamento para o nosso público-alvo, o caminho fica mais curto. Aí você consegue vender mais, vender melhor, se aproximar, fazer comunidade, fazer clã, fazer as pessoas te valorizarem mais. A gente está falando muito do empreendedor. Mas vamos voltar aqui para o CLT. Isso. Fazer como que você pode ser mais valorizado no seu trabalho? Não está só na tua entrega. Claro, teus números vão dizer se você permanece ou não. Mas se você já começou certo, se você já fez comunicação que garante o olhar que o outro tem por você, quantas vezes o CLT já não viu um colega de trabalho que entrega menos resultado ser promovido primeiro? Eu fui essa pessoa quando eu fui CLT. Eu vi alguns colegas serem promovidos, mas a comunicação deles era extremamente melhor que a minha. Eu ainda estava naquela onda de eu sou muito bom no que eu faço, eu sou muito boa no que eu faço. Os meus números ninguém, de fato, meus números ninguém batia. Mas- Só que não era só número que me promovia e eu fiquei atrasada. Enquanto eu tinha coleguinhas que com 3, 4 anos de empresa viraram diretores, eu levei 8 anos. Hoje eu tenho total consciência de que se eu tivesse usado a minha capacidade de gerar resultado junto com uma capacidade de comunicação de influência, eu teria reduzido 8 anos para 3. Tenho total consciência Caraca, disso. que legal. É agir com estratégia, né? É agir com... Não estratégia no sentido frio da palavra, de, nossa, só vou falar com ele porque ele vai me ajudar a chegar em tal lugar. Não, Interesseiro, né? Não, interessante. isso. Mas é pegar aquilo que você tem de melhor E expor. e expor. Aprender a expor. Aprender, né? Se dá essa oportunidade, né? Tem medo, vai aos pouquinhos, vai construindo isso. Acho que começa com a imagem pessoal, depois, se a gente não tiver conteúdo também, se perde, Vai né? acabar, Então a gente tem que ir também investindo na gente para ter repertório, para ser interessante. Acho que é isso, né? Ô, Dani, e se a gente... tem uma analogia bem simplesinha, mas ela é muito funcional. E eu uso muitas vezes até com a minha filha em casa. A gente tem que entender que nós somos um outdoor. Ponto. Quando você está passando no outdoor, ele pode ter no máximo 7 palavras, senão você está dirigindo, você não vai ler. Ele não pode ter muitas imagens, porque senão você não concentra na mensagem. Se é uma pergunta, tem que ter o ponto de exclamação, senão você entende que é uma afirmação. Enfim, ele é conciso, ele não pode gerar dúvidas. Nós somos um outdoor da nossa profissão. Nós precisamos ser concisos e não gerar dúvidas. Então, Que legal. é muito importante, porque daí você trabalha na completude da comunicação. Eu não preciso ser o que todo mundo é, mas eu preciso ter a cara da minha potência. Senão eu vou gerar dúvida. E o tempo nos ajuda também, né? Com o tempo a gente vai construindo a imagem que a gente deseja também. Então, É verdade. e aí fica mais fácil até a gente transmitir, as pessoas nos conhecem mais fácil. O problema é o tempo, né, Eduardo? Se a gente pensar hoje, a comunicação, que você me falou, eu me lembro, fui lá para 2000 quando eu fui promovida, 2008, que eu saí da empresa onde eu estava e vim para Araçatuba, da mesma empresa, né, do cargo. Nós tínhamos esse tempo lá atrás.
Hoje a comunicação contemporânea não te dá esse tempo mais. A pessoa que leva 8 anos hoje para ser promovida, ela já foi mandada embora. Nem as empresas demoram tudo isso e nem as pessoas têm essa paciência de aguardar por tudo isso. É muito tempo. Então, a gente vive... A comunicação, ela é cíclica, porque ela é cultural. A cultura vai sofrendo alterações, o jeito de comunicar também. O tempo é uma coisa que nos foi tirada. E a rede social nos prova isso, assim, é tudo muito ágil, é tudo muito rápido. Então, toda vez que a gente fala sobre encurtamento, existe o nome, a psicologia trata isso como heurística. É a capacidade que o cérebro tem de processar encurtando as informações. Nós sofremos heurística o tempo todo e a rede social ela vai afirmando isso pra gente. Então, na nossa comunicação também, a gente precisa virar expert em heurística. Eu preciso encurtar o tempo que eu levo para fazer negócio, porque no meio desse caminho meu concorrente está encurtando. Com certeza. Então, assim, o tempo é uma coisa que hoje na comunicação contemporânea foi tirado da gente. É duro falar isso, né? Sofre, né? Mas a geração nova nem liga, eles nem sabem como era antes. Eles acham normal. É o normal já pra nasceu eles, né? sendo mais rápido as A coisas, geração né? que sofre, isso é o maior número de alunos que eu tenho, é a geração 40 mais. Eu tenho uma aluna de 20 aninhos, eu acho o máximo. Eu me acho o máximo por ela, Nossa, Ivana. que legal. Um beijo pra você. 20 aninhos, mas eu também tenho uma aluna de 73, uma empreendedora. Então, meus dois, a minha mais jovem e a minha mais experiente. Que legal. E é muito diferente a maneira como elas recebem a Enxergam. informação. Porque a minha geração 40 mais, nós somos a última geração analógica. Então, a gente viveu o tempo da TV girando, né? E estamos vivendo a era do story de 15 segundos. Então, nós somos muito adaptáveis, né? A gente é bem diferente. Acho que a gente vai ser estudado daqui a alguns anos. Mas a geração mais jovem, assim, para eles é muito comum, né? Essa questão, assim, da agilidade. E eles são muito melhores nisso do que a minha geração, por exemplo. Mas eu acho legal, eu passei pela TV de botão também, viu? Passou? Passei. Você tá Eu tenho 29. Nossa, você pegou TV de botão. Eu também. Minha família era mais simples. Mas assim, é legal a gente ter passado por tudo isso, porque a gente viu as coisas sendo construídas, né? Então a gente tem experiência desde algo mais analógico mesmo até o digital. Enfim, você trabalha com essa parte até de imagem e você consegue entender muito bem como funcionam as redes sociais, até porque é publicitária, né? Então conhece muito bem desse mundo, desse meio. Então acho que você deve ter uma percepção muito boa sobre tudo isso, né? Desde como que eram as coisas antes, como são as coisas agora, e eu acho que é por isso que você tem muita consciência e até talvez facilidade para lidar com um público de 20 e poucos anos e 70 e poucos anos. Porque, enfim, você lidava com pessoas mais velhas também que você, então é legal ter essa visão. Acho que é uma experiência muito rica a gente passar por tudo isso, entender como as coisas mudaram e como estão agora, né? E nunca no mundo profissional, no mercado profissional, o profissional 30 mais foi tão valorizado. Hoje, Amém. É verdade. Hoje, a grande busca das empresas é essa soma da expertise, mas também dessa cultura um pouquinho mais lá de trás. De esforço, de dedicação. Resiliente, né? É uma geração muito valiosa. É. Por isso que nós temos tantos líderes com essa faixa etária e por isso que nós temos também tantos mentores com essa faixa etária, que são pessoas que conseguiram regular melhor a entrega, mas também a adaptação do que era aquele mundo e esse mundo de comunicação. Gestores, em especial de RH, que é uma grande dor do mercado, né? Contratações, é uma grande dor do mercado. Mas os gestores de RH, todos os que eu atendo, 30 a mais, muito requisitados por empresas ou abrindo empresas. Que legal. Porque são os, entre aspas, né, guardadas todas as exceções, mas são os mais confiáveis. Pelo menos é o que o mercado enxerga, que é mais valioso. E eu acho isso muito legal, porque antes a gente era velho, o mercado, 30 a mais era velho, queria tudo só os novos, né? Hoje, verdade. Não, hoje a gente é super valorizado, acho isso muito bom. Eu também. Que bom. Concordo. Dani, agora a gente vai pro nosso quadro Diz Aí. E uma colaboradora da Rodobens fez uma perguntinha pra você. Tá. Pode rodar a vinheta. Oi Dani, meu nome é Tatiele, trabalho na área de eventos aqui da Rodobens e a minha pergunta para você é: em um ambiente de eventos ou reuniões em que o pessoal está bem vestido e preparado, o que de fato chama a atenção do cliente no momento da abordagem? Diz aí. Meu nome é Dani Tiele, a gente é quase junto. Bom, vamos lá. Obrigada pela pergunta. Eu vou falar em dois aspectos, tá?
Quando nós trabalhamos comunicação visual, a primeira coisa que comunica e convence o sistema límbico é cor. Dos símbolos de comunicação visual, o que chega primeiro na sinapse neural é cor. Considerando isso, a cor mais adequada para o ambiente onde você está. Vamos lá, nós vamos tratar de negócios, nós vamos vender consórcio, por exemplo. O mais interessante é que você não use cores vibrantes. O laranjão, o amarelão, porque ele invade o cérebro tão rápido a ponto de convencer um sistema límbico de que aquilo é alegre demais, dispersivo demais. Então, em relação a símbolos da comunicação visual, cor é a primeira coisa. Chama mais atenção e convence antes do que modelo de roupa, por exemplo. Que legal. A gente enxerga a primeira cor do que um blazer. Então, tá com a roupa certinha, mas é verde neon. Não dá. Você tá de verde neon, não dá. O resto vai Tá. ser lido depois e talvez, né, se o sistema límbico permitir. Essa é a primeira coisa em relação a símbolos. Agora, por que eu vou responder em duas coisas? Porque ela me deu uma informação importante. Chegamos num evento e a pessoa está muito bem trajada, ela está adequada, tá tudo certo. O próximo nível, que ainda é comunicação visual, mas não está na sua aparência, é o seu comportamento. Como você chega, como você anda, você sorri, você se abre desde o primeiro instante que você está sendo visto, você busca por relacionamento e network, porque as pessoas às vezes entram nessa questão de eu vou ficar aqui, né? Se alguém vier, eu converso. Isso é o estado de ostrismo. Então, a capacidade de se relacionar. Eu gosto de estudar muito Dale Carnegie e diz assim, que quanto mais... É um princípio de Dale Carnegie. Quanto mais você faz com que o outro sinta princípio de familiaridade com você, mais esse relacionamento tem chance de dar certo. E relacionamento é pra tudo, né? Pra namorar, pra casar, pra vender, pra ter colega de trabalho, pra mãe da gente, pros filhos da gente. Então, o princípio de familiaridade, fazer o outro se sentir à vontade. Então, esses dois pontos, a cor que você usa e esse comportamento que também é uma identidade visual, que vai fazer a pessoa se aproximar, gostar e vai te popularizar do ponto de vista dele, mas no sentido de tornar popular e ao mesmo tempo interessante, que é essa a moral da história, né? De fazermos boa comunicação. Que legal Muito esse ponto de legal. vista. Eu acho que isso aí, Nossa. esse ponto serve até para reuniões em si, Sim. né? Porque a gente não vai usar uma cor muito chamativa, mas e também a gente chegar receptivo, né? Então, chegar com um sorriso, talvez chegar mais feliz, né? Demonstrar essa abertura para as pessoas que estão ali. Eu acho que elas vão nos receber também com mais abertura. Tem um outro livro que se chama O Poder da Presença. Eu esqueci o autor agora, mas trabalha muito essa questão do ocupar espaço. A nossa presença, ela precisa ocupar espaço. E não é se jogar, né? Porque somos seres sociais, o outro também vai ocupar espaço. Mas é a gente não deixar lacuna. O profissional que aprende a dominar todas as lacunas, certamente aquele ambiente é dele. Certamente se tem 3 ali que querem vender, mas esse que aprendeu a se espalhar sem se esparramar, esse é o que vai ter muito mais chance de fazer negócio. Então, ocupar espaço. O Poder da Presença é o nome do livro. Esqueci o autor agora. Que legal. Amy Cuddy? Eu acho que é Amy. Eu não tenho certeza. Depois a anotei gente pode aqui. deixar Como na indicação. descrição do Ai, vídeo. ótimo. 2. indicação. Posso deixar 2 Claro. indicações? Claro. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Esse Ótimo. livro é o princípio da boa comunicação e até contemporânea, porque a gente fala, cara, escreveu isso há mais de 100 anos, né? Mas é uma comunicação muito contemporânea, porque fala sobre relacionamento e volta a dizer, existem coisas que são do agora, mas o que a gente convence é sistema límbico e isso sempre foi. E O Poder da Presença, que eu não me lembro o nome do autor, ou autora, A gente que é procura. muito e bom e é um coloca. livro que com certeza vai dar direção assim sobre comunicação. Eles não tratam muito sobre imagem, né? Eles tratam sobre mais a força de presença, mas a imagem faz parte da presença. Então, são 2 referências muito interessantes, base de estudo mesmo. Nossa, perfeito. Eu até anotei Anotei. aqui para pessoal, para Muito usar legal. depois. E leitura é legal, viu, Dani? Você vai ler né? de boa. Você pode ler antes de dormir para relaxar a Ah, cabeça. legal. Vai ler rápido, vai grifar muito, bem legal. Aí, dica, pessoal. E aí, aproveitando agora, Dani, agradecemos demais você estar aqui. Eu acho que passou já 40 minutos aqui da nossa conversa. A gente e nem pra mim foi percebeu, super leve. foi tão rápido. Eu adorei o conteúdo. Realmente, Legal. assim, eu acho que vou levar pro meu dia a dia, inclusive, as dicas que você deu aqui. E aí, eu queria pedir para você, sem ser os livros que você indicou, tem alguma mensagem, algum recado, alguma dica
que você quer deixar para o público aqui, fique à vontade para deixar a sua mensagem final, não sei, um conselho. Que legal, que você obrigada. acha que faz sentido. Obrigada, eu amei estar aqui com vocês. É muito bom transbordar. Como princípio de trabalho, eu tenho o servir. E o servir é assim, em toda oportunidade, você dizer algo que lá do outro lado, para alguém, possa servir para uma coisa. A gente não precisa abastecer tudo, mas uma coisa que a gente abastece, a gente faz o outro encorajar, dar o próximo passo, progredir. E é isso, né? A gente tá para fazer bem, não Se só pra ajudar. gente, para os outros também. Bom, eu como recado eu vou deixar dito para você que empreende, às vezes não em CNPJ, para você que empreende, inclusive na tua carreira. Você é um empreendedor de CPF também, está construindo carreira. Eu vou dizer, seja visível. A gente está numa era que quanto mais visíveis somos, mais as pessoas acreditam e credibilizam a gente no mercado profissional. E mais do que isso, enquanto seres sociais, mais do que a gente pode fazer pela gente, é que toda vez que um profissional bom se posiciona, aparece, ele dá a oportunidade de quem precisa daquela solução procurar nele. Então, o meu servir, eu gostaria de derramá-lo sobre você também. Quando você se aparecer, que não seja naquele senso de estou me mostrando, estou me expondo, não. Você está dando a oportunidade de alguém que precisa da sua solução, conhecer você, ter acesso a você, que é honesto, que é justo, que é corajoso, que vai fazer a diferença na vida das pessoas, estar na vida das pessoas. Então, seja visível. Maravilhoso. Nossa, perfeito esse conselho. Maravilhoso. Vou sair Impecável. daqui e já vou aplicar. Que bom, Acho que obrigada. é Fico a dose feliz. de coragem que a gente precisa ter, né? E eu acho É um que a gente incentivo, não vê as coisas com essa visão, com essa ótica. Sim. E é legal você trazer esse ponto de vista, porque realmente, né? Acho que é tudo isso que a gente comentou anteriormente. Mas a pessoa tem medo de parecer arrogante ou de estar se mostrando, mas não é, né? A gente está dando a oportunidade das pessoas verem o que a gente tem para mostrar para elas, né? O que elas têm a aprender com a gente. E que a gente é bom, e que a gente é honesto, e que a gente faz direitinho. Exatamente. Porque se a gente não ocupar esse espaço, alguém estará ocupando. E aí o servir dessa pessoa, muitas vezes, não é tão honesto assim, não é tão legal assim. E a gente não quer que os maus ganhem força, né? Mas como é que é aquela frase? Ela é popular, mas eu sou péssima em dito popular. Eu tenho todas as referências, bibliografia dito popular, que fala assim, o mal não é o grito dos maus que tem maior efeito, é o silêncio dos bons. E é isso. Acho que a gente vive muito isso na rede social hoje, na exposição de marcas pessoais. A gente tem muito grito dos maus. Mas a gente está tendo o silêncio dos bons. E é isso que está deixando as coisas um pouco mais difíceis, né? Sim. É isso, impecável com a palavra, Nossa, viu, com Dani? certeza. A gente agradece a sua presença, fiquei muito feliz de Muito. você Obrigada. ter aceitado o convite aqui para vir e dividir um pouco, né, compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência de vida. Convido as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre o trabalho da Dani, seguir ela nas redes sociais para ver, né, o que ela tem mais para compartilhar. Talvez conhecer até um pouco mais sobre a metodologia ímpar, que você comentou aqui com a gente anteriormente, ou ver um pouco das suas consultorias, né? Manter um contato para ter uma consultoria com você. Mas é isso, agradeço demais e estou muito feliz da sua presença hoje. Obrigada, contem comigo. Muito legal, muita honra mesmo estar aqui. Obrigada. Esse espaço me foi aberto, né? Então eu vejo isso como uma grande oportunidade de cumprir o meu propósito. E estou honrada por ter sido convidada. Obrigada. Obrigado. Que tá, obrigada. E é isso, pessoal. A gente agradece vocês terem assistido até aqui. Deixe um comentário, uma mensagem. A gente vai deixar os livros aqui para depois vocês pegarem também. Ser um livro de cabeceira para vocês lerem um pouco mais. Uma pergunta que vocês tiverem também para a Dani, a gente pode compartilhar com ela. E é isso. Isso mesmo. Agradecemos e até o próximo podcast Fala Meu Prezado. Até mais, pessoal. Tchau, Tchau, tchau.